Vou começar passando alguns recados aqui já. Nossa aula já está sendo gravada. E aí, se alguém ficar sem aula, eu vou publicar. Aqui na lista de chamada de vocês, eu acho que a gente já se conhece. Só tem nome conhecido. Então vai ser, acho que, mais tranquilo os nossos métodos e processos. Se alguém não estiver me vendo ou escutando, me comuniquem. Deixa eu só ver se está saindo esse áudio mesmo. Bom, aqui está tudo ok. Depois vocês me dão um joinha aí se estiver tudo ok também. Vocês me escutam? Deixa eu só colocar um outro programinha para gravar aqui. E daí não tem erro se não estiver gravando via isso. Beleza. Gravando via Teams agora, a gente já grava por esse outro programa. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos começar então a nossa disciplina de informática aplicada à arquitetura do urbanismo 1. No caso, a gente vai aprender então um software que será o AutoCAD, tá? Então, nós vamos aprender a desenvolver alguns projetos dentro do AutoCAD. Dessa disciplina, vou fazer uma apresentação, vou mostrar o cronograma certinho, tá? Mas antes disso, já vou explicando para vocês algumas coisas que aconteceram no semestre passado, talvez se repita nesse semestre, né? Então a gente já vai tentar resolver isso desde o início, né? Mas o que aconteceu também semestre passado e acabou dando uma reviravolta? A gente estava ali, já tinha começado a disciplina presencial, né? A gente estava lá na universidade e teve que parar, né? Teve que dar foi esse corte, a gente teve que se adaptar aqui no modo online, tá? Como que essa disciplina seria dada presencialmente? Como é que eu trato essas disciplinas de software, né? Para não, digamos assim, robotizar vocês ou engessar, né, alguma coisa do tipo, eu faço uma introdução, geralmente no início da disciplina, e aí, com o passar da aula, né, eu passo um programa de necessidades ali, então, para vocês realizarem um croquis, né? Então, vocês iriam realizar um croquis aí de uma planta baixa, né, do modo que vocês, da criatividade de vocês, do modo que vocês imaginam que fique bacana, né, de acordo com as especificações técnicas que eu passaria a vocês. O que isso geraria dentro da disciplina, né? Ao decorrer dela, ninguém iria ter um projeto igual ao do colega. Cada um teria o seu projeto único, né? Por que isso? Vocês têm que desenvolver a habilidade, né, aqui dentro, de realizar os próprios projetos. Então, o que a gente acredita? Que se vocês copiam o que eu estou fazendo, né, vocês acabam ficando limitados àquilo, né? E como que era feito então? Defini a minha planta baixa, o croquis dessa forma. Então eu ia lá e explicava, né, no software como que era feito, todos os comandos. Depois disso, vocês iriam executando e eu iria, né, ali máquina por máquina, auxiliando vocês, cada um dentro da sua dúvida, ao seu nível, né? E isso também possibilitava o quê? Como a nossa turma, digamos assim, nenhuma turma ela é homogênea, no sentido de cada um tem o seu modo de aprender, cada um tem a sua velocidade, né? Às vezes não é que, às vezes uma pessoa demora mais para aprender, por exemplo, eu digamos assim, eu considero que eu levo um pouco mais de tempo para aprender, por quê? Porque eu gosto de entender o conceito como um todo, né? E realmente
né, fazer conexões daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou aprendendo, para ter um conhecimento mais sólido, mais forte. Então, isso gera um tempo maior de aprendizado, né? Já tem colegas que são mais práticos, né? Se X é igual a Y, beleza, ele não quer saber de onde veio, de onde foi, o porquê, ele leva assim e ok também, não tem problema. E quando a gente vai para nível computacional, cada um também vai ter aí uma praticidade. Ah, eu tenho mais facilidade de computador, eu não tenho. Às vezes alguns de vocês já mexeram no AutoCAD, outros não mexeram. Outros que nunca mexeram vão mexer super rápido, alguns que já mexeram vão descobrir coisas novas e por aí vai, né? Então seria muito ruim ou não ficaria interessante que a gente tratasse de uma maneira única para todo mundo, né? Por quê? Porque às vezes você é mais rápido, daí você vai lá, vamos fazer as paredes. Então você ia lá, fazia as suas paredes e tinha que aguardar a turma inteira, né, terminar as paredes para daí a gente ir para a próxima etapa, né, e aí iniciar um próximo desenho, as janelas, esquadrias, enfim. Então, para quem era mais rápido, ficava ruim, pois ele tinha que ficar aguardando, tá? E quem também nunca tinha mexido, estava aprendendo, né, conhecendo a interface, às vezes se sentia pressionado por ter os colegas já ali mais avançados, isso também acaba prejudicando, né? Então, esse jeito de ter projetos únicos, né, possibilitava, então, que vocês desenvolvessem o que está... Vocês aprendessem literalmente tirar o que está na ideia de vocês e colocar no software, né? Não apenas copiar e seguir, tá? Partindo desse conceito, considera-se, então, que nas próximas vezes que vocês fossem desenvolver os projetos, vocês poderiam repetir essa etapa, né? Simplesmente do processo criativo, né, vocês passarem para o software, ok? Entretanto, tudo isso que eu falei, e aconteceu, a gente começou dessa maneira. Só que quando a gente foi para a prática, o que aconteceu? Tem alunos que não possuem, às vezes, o computador, às vezes estragou, às vezes tem que formatar, às vezes não está funcionando, às vezes não tem o software. Então, isso é muito complicado de lidar, né? Já lá no laboratório, não. Estava tudo lá, todo mundo tinha a mesma máquina, com a mesma velocidade, né? Então, isso é um fator muito importante, né? E o que aconteceu? A disciplina como um todo, ela era apenas, né, entrega de projetos, entrega de trabalhos, tá certo? Sendo assim, a gente teve que mudar essa metodologia. Por quê? Porque quem às vezes não estava com um computador ou não tinha um computador que suportasse as, as, as atividades, enfim, tem inúmeros problemas que poderiam ocorrer aí que ocorreram durante a disciplina. Como é que foram feitas as avaliações que não é o melhor método, talvez, para desenvolver o lado prático, tá? Foram feitas, então, apenas provas teóricas. Qual que é o comando que realiza uma função específica? Para que eu possa realizar, né, a especificação técnica tal, qual o comando que eu utilizo? Então, foi tratado dessa forma, tá? Não é algo ruim, porque para você também saber o comando, você tem que ter estudado, ter entendido, enfim. Mas tem como você também só estudar e ir lá e copiar, né? Perde, então, muito da parte prática, né? De ir ali mexer no software, né? Às vezes tem alguns... A gente vai criando algumas, digamos, memórias na nossa mão, que a gente vai clicando no automático. Então, atalhos. Então, você vai digitando os atalhos automaticamente. E se você não começa a desenvolver isso, acaba ficando um pouco ruim, né? De você entender só na teoria e não ir para a prática. Porém, é a situação que nós temos hoje, certo? Como que a gente tentou tratar semestre passado? A gente tentou tratar como uma maneira de um curso, assim, de um curso de AutoCAD, mas acabava ficando muito complicado. Por quê? Fica muito ruim, às vezes, de você acompanhar a aula,
ir lá e fazer no computador, né? Igual era feito na aula presencial. Eu ia lá, executava o comando no DataShow, vocês iam, executavam de vocês e eu ia ajudando, né? Então isso não era possível, né, de ser feito à distância, né? Era muito complicado de realizar essa operação, digamos assim. Então, como é que a gente acabou tratando mais para o final? Eu fui apresentando os comandos, né, tudo certinho, o que ele fazia, como ele fazia. E aí eu fiz aulas mais genéricas. Então, a gente aprendeu, vamos tratar só de estilos de projeto. Vamos fazer, então, estilos de linha, estilos de texto, tamanhos de texto, o que a gente usa, os padrões, cores, achuras. E a gente foi criando ali cotas, enfim, foi criando um modelinho de template, tá certo? Só que eu acho que isso aí também fica ruim de materializar como um todo. O que a gente vai tentar fazer esse semestre? Sendo à distância, eu já vou passar logo de início, tá? Um modelo template para vocês, com ali alguns estilos de cota, alguns estilos de texto, enfim, tudo já configurado, tudo certinho. Com esse modelo, vocês vão conseguir, digamos assim, produzir os projetos mais rapidamente, tá? Que projeto que a gente vai fazer então? Também devido à distância, fica ruim de eu, digamos, prestar suporte já ali durante o desenvolvimento. Às vezes você trava ali em algum pedaço, como é que eu faço isso? Né? Então, às vezes, vocês vão fazer depois da aula, outro dia, isso vai ficando um pouco ruim, né? Então, eu vou passar um modelo padrão de projeto que eu vou executar, tá? Tem que ser entregue esse projeto? Não. Todas as provas serão, então, teóricas. Porém, como é que funciona? Lá nas provas oficiais, eu não sei se vai dar para fazer isso na oficial 1, talvez não vai dar tempo a gente ter trabalhado, produzido alguma coisa interessante. Mas para a oficial 2, que é a final, quem me entregar esse projeto tem uma nota bônus. Então, por exemplo, a prova teórica, oficial 2, vai valer 4.000 pontos. Quem mais ou menos igual a gente teve em fundamentos de topografia, quem entregasse lá as atividades tinha um bônus, né? Então, se você não é obrigatória a entrega, mas se a entrega tem um bônus. Então, se você tirou lá 1.000, né, e a atividade vai valer 2.000 e você tirou 2.000, só um minuto, responder aqui a colega. Deixa eu mandar o link aqui da nossa aula. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu mandar aqui. Um instante. Certo. Então, beleza. Então, como é que vai funcionar? Onde que a gente parou? A gente parou, então, ali na parte da entrega, tá? Professor, mas
a gente vai todo mundo seguir o mesmo projeto. Então, como é que a gente fez? Como é que está sendo nas outras disciplinas de software? Quem quiser, também para não ficar limitando quem quiser avançar, entendeu? O professor, olha, eu acredito que eu tenho condições de, com os comandos que a gente vai aprender durante a aula, eu consigo fazer um projeto maior, né? Mais quartos, enfim, ou um projeto do meu gosto diferente. Não quero seguir o projeto aqui da nossa aula que está sendo feito. Beleza, pode fazer o projeto que você achar mais interessante, pode passar por um processo criativo aí de realizar o croquis, né? E também se tiver dúvidas durante a realização do seu projeto, você também pode tirar dúvidas, né? Mas para a gente tentar padronizar, né, e não gerar alguma confusão, a gente vai seguir durante as aulas, né, um modelo padrão que eu vou passar mais para frente para vocês, tá beleza? Então, no final, quem quiser entregar o modelo padrão vai ser avaliado como uma nota bônus, tá? Que vai ser somada à nota que você tirar na Oficial 2. Se você tirar, por exemplo, na Oficial 2, 3.500 e tirar 2, né, ali na nota bônus, que é a entrega do projeto, você vai, então, conseguir chegar a 4.000, né? A exceção não tem como, né, pontuar para vocês, tá? Vocês vão atingir nota máxima. Então, é assim que a gente pode fazer. E daí, se você quiser entregar o projeto que você fez individual, diferente, e esse projeto estiver ali seguindo os padrões, tudo que a gente fez, não necessariamente o mesmo estilo de projeto, às vezes você pode alterar, personalizar, né? Mas entregando um projeto ali que esteja satisfatório, você vai ter a pontuação também ali, né? E acredito que essa seja uma maneira muito boa, tá? De você desenvolver isso. Você seguir um projeto que você, né, esboça, pega um papel, fala, não, eu vou fazer aqui imagine uma situação aí, na aula, na verdade, eu passo isso, né? Eu passo lá um modelo. Uma casa com 2 filhos, o marido gosta de pescar, a esposa ela tem um ateliê de artes, um filho gosta de videogame, a outra filha gosta né, gosta de se reunir com os amigos, os avós em visitar. Então eu passo uma situação de uma família e vocês teriam que ter feito, né, esse croquis no início, né? Quem quiser ter esse processo criativo, pegar ali no papel, fazer o croquis mesmo ali manual e tentar passar para o AutoCAD, beleza, eu acho bacana. Mas nem todo mundo vai se sentir, talvez, seguro, tá? E pode também, não tem problema nenhum, pode cada um no seu ritmo, então seguir aqui o que está sendo feito na aula, vai lá, vai copiando, tudo certinho, tá bom? E mesmo terminando a disciplina também, quaisquer dúvidas que surgirem, também vocês podem entrar em contato, mesmo acabando, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Eu acho que a turma de vocês vai ser essa mesmo, Ana Gabriela, Bianca, Brenda, Bruna, Davi, Laura, Pedro. Quase todo mundo presente do que está na lista de chamada. Né, os nomes que eu falei já estão aqui no sistema, né, já constam como matriculados. Então está todo mundo ok, todo mundo aí já certinho, com a matrícula para a gente seguir a disciplina. Se não tem ninguém aqui online no caso, mas se alguém assistir depois, né, ou se matricular depois, né, são esses nomes, né, além de vocês que estão online aqui, a Mirelle, né, que não está presente. Mas está tudo ok, então vamos dar continuidade. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado, mais algum detalhe. Apresentação, certo. Alguém tem alguma dúvida até agora? Ok. Deixa eu colocar então a nossa metodologia aqui. Só vou fazer uma apresentação aqui do início da disciplina. Vocês possam entender. Deixa eu só abrir aqui um negócio. Deixa eu tirar minha câmera. Deixa eu tirar o AutoCAD e tirar minha câmera. Aqui. Então tá bom. Vamos lá. AutoCAD, então. O que nós vamos utilizar aí como metodologia?
Você vai utilizar então o software, alguns exemplos, comandos, e vocês têm que fazer a aplicação disso. Um outro detalhe importante que eu falei, talvez a gente consiga executar. Lembra que eu falei que a gente trabalhou mais como, como é que eu posso personalizar, né, criar estilos de texto, utilizar fontes para deixar o meu projeto ali mais bonito, né, ter um diferencial. Então, se por acaso a gente avançar bem, eu acredito que vai dar para avançar bem, ter um resultado bacana em pouco tempo, a gente vai tratar lá no final das aulas, tá? Esses assuntos, beleza? Então, nossa metodologia é essa. Quais são os tópicos que serão abordados aqui na nossa disciplina? Deixa eu só ver por que isso daqui... Não minimiza. Vou ler aqui para vocês, tá bom? A unidade 4 vai faltar ali, na verdade, a sessão... Uma sessão, a 4.3, né? Mas aí eu falo para vocês ela aqui. Então, os tópicos que a gente vai trabalhar vai ser na unidade 1, aí a introdução ao AutoCAD, nessa, que é a aula de hoje, uma aula bem tranquila, bem leve, certo? A 1.2, sistema de coordenadas, e a 1.3, comandos de construção e edição. Já pretendo fazer, né, vamos ver como é que vai ocorrer, a 1.2 e 1.3 meio que juntas, tá? Às vezes tem alguns tópicos, alguns assuntos dentro das aulas que eu vou puxar, deixar de lado um pouco, né, alguns assuntos, e outros eu vou puxar, né, dar uma adiantada, né, para já ali para dar alguma ligação. E alguns eu vou deixar para mais para frente. Pode acontecer aí dentro dessas sessões. A gente está seguindo então também o que está na apostila, tá, o material de vocês. Já eu passo para vocês o material, tá? Na unidade 2 a gente vai entrar então na parte da construção e edição do desenho. Então são ali comandos de averiguação e transformação, gerenciador de camadas, blocos e bibliotecas. Então, como eu vou passar o template para vocês, né, a gente vai avançar muito, igual eu falei, na parte de produção. Vai ser possível que vocês criem de maneira muito mais rápida. Até na parte ali da unidade 3, serão os textos, cotas, medição e list, né? E na 4 também, que é a plotagem. Mas enfim, o que a gente vai poder fazer então? Avançar, e depois a gente pode voltar trabalhando, né, com as aulas que sobrarem, de uma maneira de entender o AutoCAD. A gente trata de uma maneira mais personalizada, entendeu? A gente entende alguns comandos, algumas funções, a gente pode avançar, tá certo? Por base, a disciplina ela é básica, não que ela não seja básica, não significa que ela tem pouco conteúdo, mas ela é realmente uma disciplina para trazer ali um fundamento, tá? Para que vocês tenham conhecimento do AutoCAD, tenham uma base muito forte. Para resumir, lá dentro do AutoCAD, se você conseguir usar uma linha, um texto e uma cota, já consegue fazer muita coisa, tá? A diferença de uma pessoa que só usa esses 3 comandos e uma que usa mais, usa o programa como um todo, é que às vezes ela vai fazer mais rápido o projeto, ela tem atalhos que ela já possui, algumas ferramentas possuem atalhos, né, que agilizam o processo, né? Então, muitas das vezes é isso que vai mudando, né? Mas se você aprender a fazer uma linha, né, aparar, dar uns recortes nessa linha, apagar, selecionar, dá para você ir muito longe. Depois colocar texto e cota, né? Por quê? Acredito que vocês fizeram já desenho técnico. Eu não sei como é que ficou o desenho técnico, porque pela questão de prancheta, laboratório. Mas assim, o que seria o AutoCAD? O software em si. Ele seria, né, a digitalização, o processo tecnológico da prancheta. Então, por isso que você souber fazer uma linha, apagar, fazer cotas e textos, você consegue ir muito longe. Porque, basicamente, quando você fazia o desenho no papel, era isso que você tinha. Uma ferramenta que era a lapiseira de fazer linhas, né? Uma ferramenta de cotar, que também era lapiseira, mas você tinha que fazer cotas, e textos, né? Que era a parte de escrever.
E isso vocês também têm que ter muito em mente, né? O software ele vai estar ali na questão de trazer uma conversão do método de projeto, né? Então, o método que você projetava lá no papel é igual, só que em vez de você utilizar ali uma lapiseira, você vai estar utilizando ali um mouse, desenhando linhas, né? A vantagem do software é que você pode apagar, é que você pode imprimir, você pode ajustar. Então, não gostei do tamanho desse texto. Se fosse no papel, você tinha que apagar, né? Ia ficar borrado, senão ia fazer tudo até. No software não, você ajusta, você aumenta, você personaliza, você muda a fonte, você muda um monte de coisa, né? Mas assim, o processo de criação do projeto é o mesmo, tá? Então vocês têm que sempre se imaginar que estão numa prancheta, né? Tentando representar uma edificação, tentando representar uma arquitetura. Cronograma. Tá. O que acontece com o nosso cronograma? Eu vou passar esse arquivo para vocês, na verdade já está lá no nosso grupo. No nosso cronograma, ele foi organizado, tá, de modo que cada aula fique uma sessão. Então, na aula de hoje, sessão 1.1, Introdução ao AutoCAD. Aula que vem, Sistema de Coordenadas, né? Igual eu falei, vamos tentar, conforme o andamento, a gente pode tentar, né, avançar. E sobra um tempinho para a gente trabalhar alguns outros assuntos que são muito interessantes, né? Questão de personalização mesmo, né? Porque quando você vai fazer um projeto, você quer ter um projeto diferente, né? Com a sua cara, com o seu estilo de texto, né? Algumas coisas diferentes que dão uma característica legal ao seu projeto, tá bom? Então, nosso objetivo é esse, tentar condensar para que sobre mais tempo. Não temos certeza se isso será possível, tá? Se também não for possível, tudo que a gente vai passar por aqui vai dar uma base forte para vocês, né, projetarem. Lembrando que o mais importante mesmo é prática. Então você tenta fazer de um jeito, vai fazendo, vai fazendo. Quando você vai fazer um outro projeto, você já tem uma outra noção. Aí você vai surgir uma ideia, falar, nossa, eu poderia fazer assim. Será que assim dá? Por quê? Basicamente, vou falar em nível de cursos, assim, nível de, vou fazer um curso online de AutoCAD aí. O que acontece? O mais importante é o que está aqui, tá? Que é o que vocês vão ver na disciplina. O resto, mas se você veja lá um curso do básico ao avançado, né? Não compensa. Por quê? O que vale a pena mesmo é você ter a noção do básico, que é você entrar no programa e começar a mexer, né? Ter uma noção de onde que salva, como que usa algumas ferramentas mais simples e assim por diante. O resto você vai desenvolvendo na prática. Então você vai tendo alguns insights, né? Você vai observando projetos, você vai observando as coisas, né? Você vai indo para a prática, né? Uma coisa muito importante do projeto é a prática. Então, por exemplo, se você vai lá fazer uma marcação, ou você chega na construção e vê que foi feito de uma forma diferente. Aí você vai questionar por que não foi feito dessa forma. Vai falar, mas eu não entendi, né, o que está descrito. Então, na próxima vez que você for projetar aquela coisa específica, você vai tentar explicar melhor, detalhar, explicar de um outro modo, para que seja executado da maneira que você projetou, né? Então, essa sensibilidade acaba que ela é por tempo, né? Então, a partir do básico, como é que você vai aprender? Como que eu faço uma linha de chamada no AutoCAD, né? Como que eu uso blocos dinâmicos no AutoCAD? Então você vai acabar pesquisando temas específicos. Você vai lá no YouTube e você vai encontrar uma aula daquele tema que você quer aprender, daquilo que você teve um insight, tá bom? Então não se preocupe com questão de aula avançada, essas questões, tá? Se você aprender realmente o básico aqui, essa parte fundamental, já te dá uma conceituação muito forte para avançar, tá certo? Grupo Telegram. Acho que todo mundo aqui já conhece, então, né, o nosso grupo do Telegram. Agora a gente vai ter o grupo de AutoCAD, Informática 1,
né, que é o que está aqui na nossa ilustração. Para fazer parte do grupo, você pode clicar não, né? Digita esse link do navegador, ou eu criei esse link mais simples, né? Você pode digitar o abre aí /grupocad, né? Você já vai ter acesso ao link do convite para o grupo, tá certo? Se alguém de vocês não conseguirem entrar no grupo, me mande uma mensagem que eu adiciono, tá? Se bem que todo mundo aqui eu acho que já tem no Telegram também. Mas vou aguardar vocês aí. Vocês também têm eu no Telegram. Vou aguardar vocês tentarem entrar por conta própria, tá certo? Daí, se não der, falem comigo. Até porque pode ter colegas que não estão matriculados ainda e podem querer entrar depois, tá? Como é que faz? Então, digita ali no navegador do celular e esse link, deixa eu ver se aparece meu mouse ali, aqui ó. Digita então esse link aqui ou esse, tá? Vou explicar o porquê do Telegram, caso alguém assista depois. Lá no Telegram a gente consegue então enviar arquivos maiores, vídeos maiores. Eu posso enviar uma imagem sem que ela perca a resolução, como no WhatsApp. O Telegram eu consigo abrir ali pelo computador, a gente pode criar votações, enfim. E ele é bom que, pelo menos da parte da universidade, acaba que eu deixo ele, é um meio de comunicação que eu deixo ele exclusivo ali para vocês, né? Então eu reservo um tempo ali para entrar no Telegram e ver se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa, né? Às vezes no WhatsApp acontece que tem muita mensagem, né? E pode acontecer de ficar misturado alguma coisa, vai ficando para baixo, né? Às vezes é grupo, às vezes, né? Então, no Telegram, eu consigo até organizar por pastas. Então, vai ter a pastinha lá de AutoCAD, né? Então, lá na minha pastinha do AutoCAD vai ter vocês, né? E vai ter, né, o grupo. Então, qualquer notificação ou de vocês falando comigo ou do grupo, já vai aparecer na minha pasta. Eu já sei que é alguma coisa em relação ao AutoCAD. Eu vou lá, né, e resolvo com vocês diretamente. E isso possibilita também que eu não dependo de um celular, né? Eu posso fazer tudo isso pelo computador. Mesmo que acabe bateria, enfim, qualquer problema que ocorra, eu sempre vou estar logado no meu computador. Não preciso do celular em si para mexer no Telegram, tá bom? Acredito que só para fazer o cadastro, se alguém não tem, vai ter que digitar acho que o número de telefone certinho, mas é tranquilo, beleza? E lá também tem a vantagem que o que acontece? Todos os arquivos que forem postados, então pode acontecer muito de entrar algum colega aí no meio da disciplina, né? Então, mesmo que ele entre alguns meses depois no grupo, ele vai ter acesso a toda a nossa conversa, vai ter acesso a todos os arquivos, né? Tudo que já foi postado lá. Então, isso é muito interessante. Então, ali, né, conforme a nossa imagem, já deixei postado o nosso livro de informática, tá? Quem quiser acessar, pode acessar lá e já baixar. E também o cronograma, que é o que está nesse slide anterior aqui, tá? Em PDF. Em relação, eu vi aqui no cronograma as avaliações, em relação às avaliações parciais, a gente acaba definindo aí conforme vai ocorrer a disciplina. Talvez será ou algum trabalho, ou também uma avaliação via AVA, né, igual ao oficial, mas também vai ser algo bem mais teórico, porque não tem como a gente, vai ser algo mais teórico, porque não tem como eu saber se vocês têm um computador, como é que tá, enfim, essas questões, beleza?
Aí, olha lá, o AK3N. Deixo à disposição de vocês para sugestões, dicas, né? E também avaliar a disciplina como um todo. Então, já vai estar aqui a disciplina. Vocês podem selecionar aqui informática aplicada à arquitetura. Então, aqui tem algumas perguntas. Deseja comentar sobre alguma aula específica, né? Professor, aquela aula, olha, não deu para entender. Eu vou lá, vou olhar essa avaliação, e daí eu posso me programar aí para reforçar, né, passar alguma coisa, né? Ou às vezes, por quê? Porque às vezes tem colegas que têm às vezes vergonha ou de perguntar ou de falar mesmo sobre a aula. Se for alguma dúvida específica, tá? Pode entrar em contato comigo diretamente pelo Telegram lá no privado mesmo, tá beleza? Não precisa ser por aqui. Aqui seria mais no modo geral, né? Professor, a metodologia da gente executar as paredes com offset ficou ruim, né? Vamos mudar o jeito. Eu acho que fica ruim. E aí eu vou avaliando essas questões de vocês. Então, aqui também tem outra pergunta. Existem aspectos negativos que você possa relatar e contribuir para a melhoria da disciplina? No caso, vamos ver talvez problemas aqui relacionados às nossas aulas online. O áudio está ruim, a tela está pequena, não consigo ler, não consigo acompanhar a aula. Não sei, né? Tem que melhorar a didática, tem que melhorar os exercícios. Desde críticas a sugestões, tudo será bem-vindo, tá beleza? Que já é a pergunta aqui da 4. Existe algum ponto da aula que a gente deve melhorar? Slides, didática, explicação, atendimento em sala, conteúdo, tá? Fiquem à vontade. Todas as respostas aqui são anônimas, tá? Vocês podem entrar. E depois uma avaliação aqui das estrelinhas. Acredito que vocês já conheçam, mas agora a gente está vendo ele aqui. Acho que não foi apresentado dessa forma da outra vez, beleza? Então, este é o jeito que eu posso melhorar as aulas, né, para vocês e as próximas turmas. Podem usar à vontade. Deixa eu ver uma outra questão. O abre aí. Ali também está o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato por e-mail. Né, o grupo do Telegram. Beleza. Eu acho que da nossa apresentação inicial seria isso, né? A Ana Gabriela já entrou no nosso grupo, certo? Deixa eu ver aqui um detalhe. Não, acho que é isso mesmo. Alguém tem uma dúvida até o momento? Vamos lá então para o AutoCAD em si, para a gente conhecer um pouquinho ele. Tá? Vou colocar ele aqui então. Pessoal, quando vocês iniciarem o AutoCAD novo, na verdade, deixa eu fechar aqui o meu e vou abrir de novo. Tá abrindo aqui meu AutoCAD. Deixa eu ver se eu já adiciono vocês. Ana Gabriela já tá. Deixa eu ver quem que eu tenho aqui. Bianca. Se alguém também não quiser participar do grupo, não tem problema também, pessoal. Bruna.
estão adicionados. Beleza? Vamos lá, o AutoCAD já abriu. De base, ele vai começar com essa tela, tá? Vocês podem clicar aqui, começar um desenho, ele vai abrir, né, o AutoCAD. Deixa eu ver como é que está a imagem aí. Está tudo beleza? Certo. Deixa eu explicar alguns detalhes aqui. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei, deixa eu até mudar o local que ele vai aparecer aqui, está aparecendo no meu. Na verdade, ele tem que aparecer no outro monitor, só um minuto. Só um instante. Não está aparecendo. Deixa eu fazer uma troca aqui rapidinho. Vou trocar de tela só um minuto. Bom, acho que para essa aula na verdade não vai dar. Não está aparecendo. Vou ter que ajustar isso daqui. Mas vamos lá. O que eu tinha colocado, pessoal? Era para aparecer, quando eu digitasse algum comando, né, ele aparecesse já os comandos. Ficar salvo onde que eu estaria apertando no teclado para ajudar vocês aí durante as aulas, tá certo? Mas eu vou arrumar para as próximas. A aula de hoje também é bem mais simples, só para a gente conhecer aqui algumas coisas do AutoCAD, tá? Entretanto, um deles está funcionando, que é a questão do mouse. O mouse, deixa eu colocar a minha câmera. Olha só, o mouse, se eu apertar aqui com o botão esquerdo, né, que é o botão normal de clique que a gente usa, olha só, ele vai ficar vermelho, né? Se eu apertar o botão direito, que é o outro, né, botão que a gente abre menus, enfim, ele vai ficar azul, tá? Olha só. E se eu apertar a rodinha do mouse para dentro, vai ficar verde, tá? Então, olha só, apertei e ficou verde, azul, tá? Os dois juntos verde e azul, os três juntos verde, amarelo e azul e assim por diante, tá? Então, vocês vão entender o que está acontecendo dependendo da situação. Certo? Então, beleza. Aqui nós temos o AutoCAD. Deixa eu tirar minha câmera. Alguém de vocês
Já mexeu? Como é que tá? Todo mundo já mexeu aqui? Ou não? Na verdade, eu vou fazer melhor. Vou mandar essa questão lá no grupo, tá? Uma enquetezinha, que também dá para a gente saber como é que a gente pode seguir as aulas, tá? Se dá para adiantar ou não, tá? Mas então esse é o AutoCAD. Qual que é a versão aqui, tá? É a versão 2018 que eu tô aqui, né? Uma versão de estudante que vocês podem baixar. Eu postei já lá no grupo uma videoaula que eu fiz explicando como que faz para baixar o AutoCAD. Então já está lá, já está no YouTube aquela aula. Vocês podem estar mexendo lá e acompanhando, tá bom? Tentem repetir o que está na aula. Depois, se der algum problema, também pode entrar em contato comigo, que a gente vai auxiliar, tá certo? A única questão que deu uma mudada desde aquela aula é que, dependendo da situação, a Autodesk pode ser que peça para vocês a carteirinha de estudante, um comprovante de matrícula, alguma coisa do tipo, tá? Então, se caso pedir, é bem tranquilo, é só tirar uma foto da carteirinha ou do comprovante de matrícula, postar lá fazer o upload lá no link, e daí vocês podem, eles avaliam lá, é o próprio computador que verifica se está tudo ok e ele libera para vocês fazerem o download, tá? Podem baixar versões aí até 2020, tá bom? Lá eu explico certinho. E aqui eu estou utilizando a versão 2018, beleza? Vai ter umas diferenças de interface, enfim. Questão de idioma. Particularmente, o que acontece? Quem é mais antigo aprendeu a utilizar o AutoCAD em inglês, tá? Então, principalmente quem vai ensinar, que aprendeu do modo antigo e vai ensinar hoje em dia, ele vai ensinar o AutoCAD em inglês. Tem algumas vantagens, alguns comandos que ficam um pouco mais práticos, tá? Porém, eu não vejo problema nenhum em aprender em português, inclusive, acredito ser melhor durante a fase de aprendizado, porque, né, o nome do comando você já sabe o que é. Então, se você vem em cima aqui de um comando, por exemplo, como offset, né, em português ele vai se chamar deslocamento. Você sabe o que ele está fazendo, né? Esse comando array aqui no AutoCAD é o que? É uma matriz, né? O scale é mais prático, a escala, né? O stretch, o que é o stretch? É esticar, né? Então, alguns comandos acabam ficando mais práticos, né? Na hora de entender o que se trata, né? Dentro do software. Estou utilizando inglês porque foi a orientação do material, tá? Não vejo problemas também em usarem o português. Quem baixar o português, acredito que não terá problema de seguir as aulas, tá? Talvez só em algumas questões de alguns comandos, alguns detalhes. Porém, eu sempre tento buscar aqui o ribbon, né? Eu acabo não digitando tanto os comandos para que vocês possam visualizar o que está sendo utilizado, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem a barra de anotar, né? Anotações. Então, às vezes entender algumas configurações, por exemplo, se a gente for configurar aqui, os estilos de texto, né, a gente pode criar um novo estilo de texto, principalmente cotas, né? Se a gente for aqui nos estilos de cota, olha só, tem muita configuração aqui dentro, tá certo? Então tá a cor, tipo de linha, espessura da linha, distanciamento da base, suprimir as linhas de cota, né? Ou não, a cor, enfim, símbolos e setas. Então, algumas coisinhas aqui, como são muitas configurações, né, em português é bem mais prático, tá bom? Porque está em português, você está entendendo do que se trata, entende? Então, nesse sentido é mais prático, porém vamos no inglês, que se você também aprender aqui no português vai ser mais fácil ainda. Lembra que eu falei também dos estilos, né? É isso que a gente faz nessas aulas de estilo. Mexe aqui nos estilos de dimensão, estilo de cota. Essas aulas, né, foram gravadas e estão disponíveis
quando vocês acessarem lá a aula de como instalar AutoCAD, acredito que vai estar na mesma lista de reprodução, mais para frente, como aula ao vivo ou live, né, estilos de texto, estilos de cota, tá? Então, mesmo que a gente não consiga trabalhar isso lá na frente, por questão, às vezes, de tempo, né, vocês têm esse conteúdo para poder ver, poder trabalhar aí, tá? Já tá feito, já tá criado. Então, vocês também podem utilizar isso, tá certo? Vamos lá, então. Aqui no AutoCAD, a gente tem, então, né, aqui nosso ambiente de trabalho, tudo certinho, né, onde a gente vai fazer os desenhos, fazer os nossos projetos. E a base de tudo aqui é a aba Home, né? Essa guia Home. Esse ambiente aqui, ó, que está a guia Home, que tem o insert, notação, paramétrico, enfim, é chamado de ribbon, né? Deixa eu inserir um texto para vocês entenderem o nome. Chamado de, assim, ó, ribbon, tá? Ribbon, ok? E a ribbon, né, é onde contém todas as ferramentas. Alguns cursos, algumas configurações não utilizam a ribbon, tá? Eu já acho a ribbon interessante, tá? Principalmente para quem está começando, ela dá bastante ferramenta, bastante utilitária aí já para trabalhar dentro do projeto, tá certo? Sendo então que na aba Home a gente tem algumas funções, né? A principal delas, a linha, tá bom? Então aqui você pode desenhar linhas, certo? Depois a gente tem a polilinha. O que é a polilinha? É uma linha, né, seguida, né, que também dá para ser feito do mesmo modo que você faz a linha. Qualquer diferença? O que acontece também na maioria dos comandos do AutoCAD, tá? Você consegue representar a mesma coisa com vários tipos de ferramentas. Lembra que eu falei que às vezes você só com uma linha você consegue se virar, né? Por exemplo, ó, vou utilizar aqui uma linha, vou representar aqui um Z, né? E vou utilizar a polilinha. Fiz o Z. Finge que são iguais. Teoricamente é a mesma representação, né? Eu utilizei ferramentas diferentes. E é isso que importa, é a representação, né? Não se preocupa tanto com... Não se preocupem tanto com às vezes a ferramenta, o atalho, enfim. O que muda de utilizar uma para outra nesse caso? Muda que às vezes, tá vendo que a polilinha, quando eu chego com o mouse perto em cima, brilha tudo, quer dizer o quê? Que ela é um elemento único. Já aqui, cada curva que eu fiz é uma linha, né? Então, dependendo da situação, linhas são mais vantajosas, né? Quando você vai trabalhar, tá? Em outras situações, a polilinha pode ser mais vantajosa. Entretanto, nada te impede de trabalhar dessa forma. Vou dar aqui um exemplo. Se eu for dar um deslocamento aqui de uma polilinha, olha só, ela dá um deslocamento de todas as linhas. O que é um deslocamento? É uma cópia próxima aí das outras linhas, olha só. Então, com a ferramenta de deslocamento, que já está aqui, já estou avançando um pouquinho mais, mas não se preocupem, a gente vai falar dela depois mais tarde de novo, né? Olha só, eu fiz de uma vez, então com um clique e um arrasto, eu já fiz o deslocamento. Se eu fosse fazer aqui com uma linha única, olha só, eu teria uma dificuldade um pouco maior, porque eu teria que fazer, olha só, vários deslocamentos. Depois eu teria que utilizar uma outra ferramenta, né, chamada Fillet, para fechar o chanfro lá. Depois eu teria que utilizar a ferramenta Aparar, tá? Isso de um lado. Depois eu teria que repetir tudo do outro lado. Olha só, de um lado, do outro. Vou lá, utilizo a ferramenta do chanfro, utilizo o atalho do Aparar e apago essas duas linhas aqui faltantes.
Então, viram a diferença, às vezes, de entender uma ferramenta? Não significa que você, fazendo linha por linha, tendo esse trabalho maior, você não produz um resultado igual, entendeu? Às vezes você fazendo o básico, mas fazendo bem feito, tá ótimo, né? E é isso que vocês vão desenvolver com o tempo, né? Às vezes vocês vão entender algumas situações que você... só que às vezes não é fácil visualizar isso no começo, entende? Mas depois vocês vão entender situações e falar, poxa, para que eu vou utilizar uma linha? Eu vou utilizar uma polilinha aqui, tá? Para mim fazer a minha edificação aqui, porque, né, ela é mais ou menos aqui, ela tem um formato diferenciado, né? Porque fazendo a polilinha, se eu for dar um deslocamento aqui de ponto 15 aqui da parede, por exemplo, né, já vai estar como um todo, né? Não vou precisar ficar fazendo parede por parede. Então, é isso que diferencia, na verdade, um usuário mais avançado. É a praticidade. Ele já conhece alguns recursos mais... Não só conhece, mas ele utiliza. Como vocês viram, vocês já conhecem esse comando, né? Mas às vezes vocês não vão ter a sensibilidade de utilizar. E não tem problema nenhum, tá? Para quem está começando. Certo, então aqui na aba Home a gente tem várias ferramentinhas aqui para a gente poder trabalhar, né? Aqui no nosso arribo. Tem a linha, tem a polilinha, tem o círculo, tem o arco, tá? A gente vai ver todas essas ferramentas aí, uma por uma mais detalhada, tá bom? A entrada principal no software é essa, tá bom? Clicando ali num novo desenho, tá certo? Um outro fator aqui importante do AutoCAD, eu vou dar uma explicação para vocês, que é muito importante, é saber selecionar, né? O que é selecionar? Vou pegar uma linha aqui para fazer vários desenhos, olha só. Vou fazer até uma polilinha para fazer aqui alguns... Deixa eu desativar o meu Word, depois a gente entra no Word também. Olha só, a polilinha está vendo que ela é um elemento único, né? E a linha são vários elementos, né? O que são os modos de seleção? Modos de seleção são... Eu posso pegar da direita para a esquerda, tá? Então, cliquei no lado direito, um clique soltei, arrastei e dou outro clique para o lado esquerdo. Esse modo de seleção, tá? O tracejado ou o verde, tudo que eu encosto, ele pega. Tá vendo? Ó? Trisquei, ele pegou o elemento como um todo. No caso, essa linha aqui como um todo, né? Eu trisquei nela, eu peguei. Né? Aqui também, quero selecionar isso, trisquei, pegou tudo. Tá vendo? Já tem outro modo de seleção, que é o azul, né? Que é a linha contínua. Que é da esquerda, né? Quando você pega e dá um clique para cá, no lado esquerdo, clica para o direito de novo. Nesse modo, já é diferente. Tá? Para que haja seleção de alguma coisa, você tem que selecionar o elemento como um todo. Ó. Só selecionou essa linha porque eu selecionei ela como um todo. Né? Aqui ó, não vai selecionar nada, mas se eu pegar por fora tudo, ele pega. Qual que é a vantagem? Em muitos casos, olha só, igual eu fiz aquela Zzinho lá, olha só. Vou fazer um outro Z aqui de novo. Para exemplificar. Olha só. Deixa eu desenhar aqui. Vai ficar mais fácil de entender. Em que situação a gente pode usar aí esse subiu, desceu, subiu, falta subir, né? Que situações que a gente pode utilizar aí o comando, certo? Então, por exemplo, para mim fazer aquela forma de novo, eu vou ter que dar uma parada. Não se preocupem ainda com os comandos, tá? A gente vai repassar tudo isso. Tá? Então, olha só. O que aconteceu? Sobraram alguns pedaços de linha aqui, né? Só que como é que eu vou selecionar só ela? Às vezes, para mim pegar só ela aqui, ó, dá trabalho, ó, né? Às vezes fica ruim porque você quer selecionar ela e aí você pega outra linha. Mas, aí, ó, o que vai diferenciar quando você estiver mais avançado? Você tem uma outra linha que você também tem que apagar ela. Então, em vez de você vir, pegar uma, clicar em Delete, pegar outra e Delete, você faz o quê? Você vê do modo geral as linhas, pego, seleciono da direita para a esquerda, Delete, e pego
né? Deleta mais de baixo, sempre da direita para a esquerda, né? Então você selecionou essas duas linhas aqui, né? Sem ter problemas com as outras, olha só, sem interferir. Então é importante saber trabalhar também com os modos de seleção do AutoCAD. Se você por acaso tá vendo que eu estou clicando, clico uma vez e clico outra vez, fica quadrado perfeitamente? O que acontece? Você pode também clicar e arrastar. Eu cliquei e segurei, ó, e arrastei, ó. Ele vai criando uma forma aleatória, tá? Tudo que você triscar aqui, ó, ele vai selecionando, tá? Ele vai pegando, ele vai fazendo. Geralmente você pode não utilizar isso, tá? Mas dependendo da situação, você pode querer pegar só algum pedaço de uma peça aqui, entendeu? Ó, você pega essa e não pega aquela lá de dentro, ó. Pode acontecer. Não é tão utilizado. E se você fizer a mesma coisa, clicar e segurar, tá? E para o lado direito você vai fazer com a linha azul, tá? De prática é um clique, outro clique, um clique, outro clique, só vai mudar a direção. Um outro local importante aqui no nosso AutoCAD, além da Ribbon, que tem vários comandinhos, é a aba de comandos, tá? Inicialmente o AutoCAD não tinha Ribbon, tá? Na verdade, quando você clica na Ribbon, ele vai estar, na verdade, digitando o comando para você na linha de comando, tá? Antigamente não, para mim fazer uma linha, eu tinha que digitar line e dar um enter em line, tá? Para mim acessar o comando. Quando você clica no botão de line, na verdade ele só vai digitar o comando line para você, tá? E aqui nessa barra ele já dá algumas dicas. Isso também é muito importante. Por isso que eu falei da questão do software em português. Isso é muito interessante. Ele te dá opções, tá? Ele te dá orientações. Então, quando eu clico na linha, aqui está fácil de entender. Especifique o primeiro ponto. Especifiquei. Especifique o segundo ponto ou desfaça, né? Especifiquei o segundo ponto. Especifique o próximo ponto. Especifiquei. Posso dar um ESC para sair do comando. Beleza? Sair do comando, né? Então ele vai dando orientações, por exemplo. Para fazer um círculo, eu posso fazer no modo centro e raio. Então eu clico no centro do círculo, depois o tamanho do raio, tá? Ou eu posso, tá vendo aqui, ó, círculo, especifique raio ou diâmetro. Tá vendo aqui no diâmetro tem uma letrinha azul? Essa letra azul é um atalho para o comando. Ou eu posso vir clicar no diâmetro, que eu vou ter que especificar o diâmetro do círculo, tá? Ou, deixa eu olhar no círculo de novo. Ou eu posso só apertar D e dar um Enter. Olha só, ele já acessou o comando do diâmetro, tá? Então, muitas alterações, subcomandos, vão aparecer aqui na linha de comando, né? Por exemplo, aqui o Scale, ó, eu selecionei alguns objetos para escalar eles, tá? Vou dar um Enter, porque já selecionei. Especifiquei um ponto de base, igual ele falou, e agora ele pergunta, você quer fazer uma cópia ou você quer uma referência? O que seria uma cópia? Uma cópia seria, então, quando eu der o Scale, ele vai só copiar, né? E vai manter o desenho de origem. Já uma referência é o quê? Uma referência é quando eu, por exemplo, eu quero que, na verdade, acontece muito, tá? Acontece muito em paredes, né? Paredes tem ponto 15, então às vezes vem um projeto que ele está fora da escala. Você tem que arrumar a escala daquele projeto. Então você vai selecionar o projeto como um todo, vai dar um Scale, né? Vai selecionar um ponto base, depois vai aqui em referência, né? Vai especificar onde você quer, aí você pega uma parede, por exemplo, e vai digitar, é ponto 15 aqui na verdade, né? Que é o tamanho da parede. E seu desenho vai estar feito à escala, tá certo? Já também avançando um pouco, tá? Mas não se preocupe, se tiver muita informação hoje, tudo a gente vai rever, comando por comando, tudo certinho. Um comando interessante de navegação aqui, por exemplo, tirei o zoom aqui se você rodar a roda do mouse, você dá zoom e tira o zoom. Tá vendo que eu já dei uma cambada de zoom? Não sei onde está meu projeto. E agora, onde que eu vou achar ele? O que eu faço? Tá? Você pode clicar 2 vezes rapidamente com o scroll, com a rodinha do mouse, tá vendo? A rodinha do mouse é o verde. Então, se eu clicar 2 vezes, olha lá, ele vai centralizar tudo que vai estar desenhado no meu projeto. Não, meu mouse nem tem essa rodinha aí. Vocês vêm aqui, então, né, em Zoom Extents, tá? Aqui no ladinho que tem mais algumas ferramentas, tá bom? Para vocês trabalharem.
Então, essas são as caixas de comando, tá? Que vocês acessam todos os comandos também. Vocês podem criar tudo isso, tá certo? E vou dar uma dica adicional já de configuração, tá? Sempre quando você começa um projeto novo, se você tiver um template já, você não precisa fazer isso, tá? Porque teoricamente o template já vai estar configurado isso. Mas quando a gente está num arquivo do zero aqui, o que a gente configura aqui? A gente configura as unidades de medida, tá? Para quê? E já cria uma folha, tá? Por quê? Porque a gente pode... a gente vai utilizar o quê? Em metros, né? As paredes são ponto 15. O que é ponto 15? É uma medida em metros, né? É ponto 15 metros, que é 15 centímetros a espessura de uma parede. Então a gente vai... Já vou apresentar o primeiro comando, tá? Anotem aí. É o units. Você vai digitar units, tá? Units. Olha só. Não apareceu para mim aqui, calma aí. Apareceu na tela. Olha lá, units. Vai ser esse daqui, ó. Que tem 2 zerinhos de ícone aqui, ó. Cliquei. Tá bom? Ele vai me aparecer essa tela. E aqui eu já coloco algumas medidas. O AutoCAD nativamente ele vem em milímetros, tá? O que acontece? Ele, na verdade, é um programa que é utilizado por vários... Não é só engenharia, arquitetura, enfim. Engenharia... Ele, muito também é utilizado por engenharia mecânica, no seu início, né? Então, isso... os projetos, geralmente em peças, enfim, são em milímetros, né? Mas de projetos pequenos, às vezes quem faz design industrial, vai utilizar milímetros como medida, tá? Para peças menores. Então, ele vem como base em milímetros. A gente vai mudar a precisão, a gente só precisa de 2 casas decimais, tá? Para área, enfim, tamanho, no caso aqui é a distância, tá bom? Tipo de ângulo, tá? Ângulo, graus decimais, precisão. A gente pode colocar também a precisão aí de 2 casas decimais, tá certo? A escala, a gente vai estar inserindo medidas em quê? Em metros, então vocês têm que vir aqui achar metros, tá? Sistema de unidades é internacional, que é metros, segundos, tá? Se você mudar para o americano, ele vai ir para polegadas, milhas, enfim, e aí vai. Você pode dar um OK, você já vai estar salvando aí as suas configurações de desenho. Para a gente confirmar mesmo que está configurado essas unidades de medida, a gente vai utilizar um outro comando, que é o dwg units. Olha só, e vai dar um Enter, tá? É só digitar que ele já aparece. Só que agora a gente vai ter que utilizar aqui nossa barra de comando. O que ele está falando aqui, ó? Drawing Units. Ele te dá 6 opções. Número 1, polegadas, 2, pés, 3 milímetros, 4 centímetros, 5 decímetros e 6 em metros, né? Tá vendo que está o número 3 aqui? Quer dizer que ele está adotando o número 3, que é milímetros. O que eu faço para mudar para metros? Eu vou digitar o número 6, tá? E vou dar um Enter. Pronto, ele adotou já o número 6. Agora ele pergunta, qual que é a unidade de medida que você vai apresentar? A gente utiliza decimais. Ele já está com decimais, porque está com o número 2 lá, ali em Linear Display Format, né? Entre os colchetes. Vou colocar 2 de novo para confirmar, vou dar um Enter. A precisão também de 2 casas decimais, vou dar um outro Enter só para confirmar. Agora ele pergunta, escalar os objetos de outros desenhos após inserir? Já está marcado sim, tá vendo onde está a bolinha lá? Está no sim. Vou dar um Enter para confirmar. É isso. O que isso significa? Se eu pegar ali um projeto que não segue a escala, mesmo padrão de desenho, de um outro projeto e copiar para o nosso, você quer que ele ajuste a escala arrume? A gente quer que ele arrume, né? Aqui, dar um match, o match seria corresponder às propriedades aí com o comando de inserir um novo projeto? Sim, também, né? Escalar objetos no atual desenho que serão refletidos na mudança de unidades, o que acontece? Às vezes você já começou o desenho, já começou o projeto e esqueceu de arrumar as unidades. Então, nesse comando, ele está perguntando isso. Você quer que tudo que já está feito aqui seja ajustado, as unidades de medidas? Queremos também, yes. Né?
Inclusive, os objetos no Paper Space, o que é o Paper Space? É a aba layout que a gente vai mostrar daqui a pouco, inclusive eles. Então, são 6 passos aí para confirmar. Se você der mais um Enter, tá? Ele vai repetir o último comando, que é o DWG Units. Clicar Enter ou espaço, ele sempre repete o último comando, tá certo? Se eu repetir o último comando, você vai ver que ele já vai estar aqui, ó, com os 6 no conchete. Então, ele já está adotando métodos, tá? E você pode dar Enter para repetir todos os comandos, tá? Vários Enters para continuar, ok? Então, beleza. Então, agora eu sei que se eu estiver colocando aqui numa linha, por exemplo, 10 metros, tá? Eu sei que ela tem realmente 10 metros, né? Se eu for dar um offset aqui de ponto 15 para fazer uma parede, e a parede tem ponto 15. Isso é muito importante porque na hora de plotar, vai auxiliar muito na hora de a gente ajustar algumas escalas, tá bom? Né, que são aqui nessa outra aba aqui, né, as escalas de desenho. Mas nessa frente a gente vai entrar nisso também. Vamos para a aba Layout. O que é a aba Layout? Aqui na aba Layout é onde a gente geralmente plota. Você pode plotar, né, ou imprimir. Plotagem seria a impressão do nosso desenho. Você pode utilizar inúmeros modos de plotagem, inúmeros jeitos. Eu vou ensinar um jeito que é mais prático, não vai ter erro, tá? Uma vez configurado, vai ser mais rápido para vocês. Aqui eu tenho elementos de desenho, igual eu tenho no meu lá no meu model, tá? Tudo que reflete lá tá aqui. Essa janela aqui se chama Viewport, tá? É um portal para o model, né? Para apresentar o que está no model em si. E aqui seria a folha branca, né? Essas tracejadas são marcas aí de sangria. O que acontece? As plotters, na verdade, você pode imprimir de um modo que ela imprime numa folha muito maior daquilo que o seu projeto necessita, né? Então, essas marcas de sangria são utilizadas para recorte, né? Recortar o seu projeto, tá bom? A gente não precisa mais disso, tá bom? Hoje em dia, a gente já lida bem com algumas configurações. A gente vai criar uma nova folha, então, sem sangria, né? De um padrão normal aí, internacional. Essa viewport, inicialmente eu vou clicar nela, ela é um elemento da minha layout, e vou apertar Delete. Vou deletar para limpar. Vou criar uma nova folha, tá? Para criar uma nova folha, você clica com o botão direito aqui na aba Layout, tá? Deixa eu já renomear ela, eu vou colocar aqui, ó, folha A1. Uma folha A1, então, para a gente plotar o nosso projeto. Clico com o botão direito, venho aqui nesse comando, Page Setup Manager. Clico nele. Ele vai abrir, né, essa janelinha aqui. Né? Folha 1 é o nome da nossa folha, do nosso layout. Né? Eu vou apertar em modificar, tá, as configurações da minha página. Tá? E aqui ele dá uma configuração de impressora. Né? Aqui, printer barra plotter. Printer são impressoras comuns e plotter são impressoras que possuem rolos gigantes aí, que podem imprimir infinitamente no seu projeto. Aqui eu tenho várias impressoras. Só que aqui dentro eu tenho, digamos assim, impressoras virtuais, que elas imprimem em arquivos para mim, né? Tá vendo aqui o desenho, ó? Essa que tem um desenho mais simples são impressoras comuns, que imprimem em A4, né, fax, né, que é o que a gente já conhece. Aqui o desenho diferente são o desenho de plotters, né, que são impressoras que utilizam rolos, ó. Eu já tenho alguns programas instalados que tem mais plotters. Por padrão, o AutoCAD já entrega alguns. Então, a gente vai utilizar essa plotter aqui, o PC3, o AutoCAD PDF, né, alta qualidade de impressão. Vamos utilizar essa plotter para salvar em PDF. Aqui tem a opção Paper Size. Qual que é o tamanho do papel que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir um papel em A1, tá? Só que a gente quer um A1 sem a marca de sangria. Então, a gente sempre tem que trabalhar aqui nessa aba aqui, ó, ISO, que são formatos ISO, A1, A0, enfim, e Full Bleed, que é a folha inteira, tá? Full Bleed A1. Quando eu venho ISO Full Bleed A1, eu tenho duas opções de A1, tá bom? Uma A1 ela vai estar em retrato e a outra A1 ela vai estar em paisagem. Vamos clicar nesse formato aqui, a primeira A1, que é 841 por 594, tá certo? Vocês já podem anotar essas medidas, tá bom? Pega então um bloquinho aí e anota 841 por 594, tá bom? Que vocês vão utilizar aí para a gente criar as margens da nossa folha, beleza?
Lembrando que sempre tem que lembrar as coordenadas cartesianas dentro do programa, tá bom? Olha aqui embaixo, aqui no cantinho inferior, lá, ó, que tem um triângulo aqui, tá vendo? Ó? X e Y, tá? Sempre lembre de X e Y. X e Y, igual no ensino fundamental, ensino médio e faculdade, tá bom? Então, por que a EasyFull 841 por 594 ela é em formato paisagem? Porque o formato X ele é maior do que o formato Y, né? Porque 841 está em X e na segunda unidade de medida é Y, né? E se fosse uma terceira seria a Z, que seria em altura, mas seriam já objetos tridimensionais, tá? No momento não precisa a gente estar trabalhando com uma folha, né? Só duas medidas em X e medidas em Y. Olha só, já está aqui a minha folha, ó, 841 por 594. Agora, basicamente, está tudo ok, né? Aqui seria a área que eu vou plotar. Deixo em layout, ou seja, vou plotar tudo que está no meu layout. Tem outros métodos de plotagem aqui, tá, que são utilizados. Eu posso selecionar uma janela que eu quero plotar, né? Mais pra frente a gente pode trabalhar algumas delas, mas o layout é o mais rápido, mais prático que vocês podem ter no momento, tá bom? Plot Style. Plot Style, você pode configurar, eu quero que saiam nesses padrões de cores, nesses padrões de espessuras de linha, enfim. Você pode deixar nesse primeiro padrão aqui, ó, ACAD, tá? Que é um estilo de plotagem padrão aí básico, tá bom? Vai te satisfazer bastante. Opções de plotagem, né? Plotar espessuras das linhas, né, de objetos. No AutoCAD a gente não... Lembra que você pode, em desenho técnico, você tinha... tem a 03, 05, 07, 09, 012, enfim. Várias espessuras que você poderia representar de várias formas, né? Uma linha mais forte, uma linha mais fraca, enfim, tem a representação de linhas. Então aqui também, se eu desmarco esse Plot Object Line Weights, ele não vai, ele vai imprimir todas as linhas com a mesma espessura, que é a mais fina possível, tá bom? Plotar transparência, tá? Isso aqui é interessante, às vezes você tem um objeto ali que ele só é uma sombra, alguma coisa, tá? Plot with Plot Styles, então ele vai plotar com esse estilo aqui. E plot o último paper space, que é o ambiente que a gente colocou. Aqui vamos deixar o quê? Em landscape. Landscape é paisagem e portrait é retrato. Então, landscape. Ok, né? Agora a gente pode dar um close. Certo? Já vai estar aqui então a nossa folha. Ela veio com uma marquinha aqui de sangria. Deixa eu ver se faltou alguma coisa na configuração. ACAD, EasyFull A1, Scale Custom, tá certo? Deixa eu ver aqui em PDF Options, ok? Vou na propriedade da impressora. Deixa eu ver aqui. Aqui na propriedade da impressora são os papéis que ela já tem, ó. Papéis que ela consegue imprimir, tá? Então a gente tem que achar a EasyFull A1 e ver o que está acontecendo. Área printável. Isso aqui, ó. Vamos deixar tudo 0, tá bom? Pode dar um OK para salvar, OK. Agora sim, sumiu. Se acontecer isso, repitam esse procedimento. Geralmente não acontece, tá? Já vai direto, ela vem limpa assim direto, tá bom? Então essa aqui é uma folha no tamanho A1, tá? Já é no tamanho em milímetros, tudo certinho. Agora, se a gente tivesse os nossos desenhos, a gente tinha que tentar posicionar ele aqui, do modo que cabia. Lembra que lá em desenho, na prancheta, não sei como é que foi, se vocês já fizeram, enfim, você tinha que escolher um tamanho de folha, você tinha que ir lá e comprar na papelaria a folha, né? E depois que você comprava a folha, você tinha que ver a escala, falar, meu lote vai ter tantos metros. Na escala 1:50 cabe na folha? Na escala tantos cabe? Aqui você também tem que ver isso. Esse aqui é o tamanho da folha, tem que caber tudo aqui dentro, né? No caso é uma A1, você poderia aumentar para uma A0. Mas vamos criar nossas margens então, tá? Como é que eu posso criar uma margem aqui? Com a ferramenta linha, tá? Eu clico na ferramenta linha, ela me pergunta, especifique o primeiro ponto, né? Eu vou começar aqui com esse ponto inicial, tá?
Só que eu tenho que clicar bem no cantinho da folha. E como é que faz para mim clicar bem no cantinho da folha? É um pouco complicado, tá? De acertar esse ponto. Só que eu sei que o cantinho da folha, ele é o ponto cartesiano 0 e 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar o primeiro... Tá vendo ali? Do lado de especifique o primeiro ponto, tem duas caixinhas. Aquelas caixinhas são as coordenadas do meu ponto que eu vou inserir. Então eu vou inserir no ponto 0. Se eu digitar agora vírgula, ele vai mudar, tá? Lembra que era x, vírgula, y, né, a coordenada cartesiana? Então eu digito vírgula, ele muda de quadro e eu digito 0 de novo, né? Eu vou começar a minha linha então do ponto 0, 0, que é o ponto mais inferior ali da minha folha, olha só. Tá vendo? Agora eu vou ativar um comandinho chamado orto. O que é o comando orto? Tá? Mais pra frente a gente pode rever, mas por enquanto podem seguir dessa maneira. É a tecla F8 do teclado. Vou apertar F8. Então, né, o orto ele trava sempre na ortogonal, sempre a 90 graus. Então, com o orto eu só faço linhas, né, sempre a 90 graus, olha só. Que é o nosso padrão da nossa folha. Então, com o orto ativado, eu venho para o lado direito, né, nessa direção, e vou digitar deixa eu arrastar um pouquinho para o lado aqui, e vou digitar o tamanho da minha folha, né, A1 na direção X, que é 841. Vou dar um Enter, olha só, ele fez a linha já. Agora eu vou com o orto ativado com a linha em direção para cima, na direção Y, e vou digitar a minha folha em tamanho Y, 594, tá certo? Agora eu venho para o lado esquerdo, 841, e depois eu posso clicar no final aqui para finalizar. Tá feitas as minhas bordas, tá? Por que eu tenho que fazer essas bordas? Porque, né, por mais que pareça que às vezes não tá certinho, tá assim, tá, pessoal? Eu preciso fazer essas bordas porque para mim criar uma margem, né, eu vou criar uma margem aqui da nossa prancha, tá? Aqui no layout, tá? As unidades de medida são milímetros, tá? Vocês viram que eu digitei 841? 841 é o tamanho da folha, 841 milímetros. Então aqui no layout é milímetros. Lá no model é metros que a gente configurou, tá certo? Aqui eu vou utilizar um deslocamento, o comando offset, que é essa nuvenzinha aqui, tá? De 10 milímetros. Eu não vou utilizar o padrão ABNT agora, tá? Vou criar uma prancha... na verdade, qual que é o padrão ABNT? O padrão ABNT é o quê? É 25 milímetros no lado esquerdo e o restante você vai utilizar 10 milímetros, tá? Porém, por que a ABNT utiliza esse padrão de desenho, tá? O lado esquerdo tem que ter 25 milímetros porque ela considera que você possa encadernar, né? Então tem que ter uma margem de encadernação, tá? Só que a gente utiliza os projetos hoje em dia, né, dobrados, em pastas. Então, eu mesmo, particularmente, eu não utilizo essa margem. Eu gosto de utilizar sempre margens, né, iguais. No caso, tudo 10, que eu acho que fica mais interessante, porque eu não vou ter que perfurar esse lado. Então, essa margem de 25 milímetros é uma margem de segurança que você tem no seu desenho, tá? Que se você for encadernar, não vai perfurar, atrapalhar ali. Então, é por isso que tem esses 25 milímetros. Então, todas as folhas vão ser 25 de um lado, do lado esquerdo, né? Restante 10. Eu acho que só na A4 que vai ser tudo 5 ou 10. Eu vou mandar certinho para vocês a tabela, tá? Então, eu dei um offset, né? Digitei 10 milímetros, fiz o comando offset aqui. Depois eu poderia aparar. Vou aparar o quê? Esse comando aqui, ó, que se chama trim. Trim é aparar, tá? Então, eu digito TR, que é o atalho para trim, dou um Enter. Ele me pergunta, selecionar objetos, né? Selecionar os objetos que eu vou aparar ou selecionar todos. O que é mais prático? Eu dou um Enter novamente, ou um espaço, eles funcionam como iguais nesse momento, os mesmos comandos. Vou selecionar tudo. Então, Enter, ele selecionou tudo para mim poder aparar. Agora eu posso aparar o que eu quiser no meu desenho. Então eu venho e vou aparar essas bordas, olha só. É só clicar nos excessos, olha. Tiro o zoom, volto no zoom, tá? Vou aparando. Olha só. Ou clico, ou seleciono o que eu quero aparar. Tá bom? Pronto, tá aparado. Então essa seria a nossa folha.
eu poderia, vou pegar a ferramenta retângulo aqui, só para deixar um espaço ilustrativo aqui. Eu poderia então deixar aqui um espaço aqui de um carimbo, né? A gente poderia fazer, tá? E, por fim, o que eu poderia fazer aqui na nossa folha é o quê? Uma viewport. Então, eu vou digitar o comando viewports. Olha lá, ele já apareceu ali, tá? O que é o viewports? É o nosso portal para o model, tá? Então, viewports. Aqui eu tenho várias configurações de viewport. Ele já dá 2 vias separadas, 3, né? Assim, é uma boa configuração, tá? Mas a gente pode utilizar basicamente sempre a single, que é a única. E depois a gente ajusta isso, arruma, tá? Por exemplo, eu posso criar várias viewports. Eu posso criar uma aqui, depois eu repito o comando, faço uma outra single, tá? E crio do lado dessa. Então, por isso que eu falo que não necessariamente você vai ter que usar a viewport, né? Aqui esses padrões aqui, né? Já com 3, né? Tudo separadinho, 4, enfim. Você tem liberdade de criar sempre uma única e ir fazendo isso. Aqui você pode então configurar o tamanho da sua viewport, né? Você vai clicando nas laterais, tá? Posicionando ela. Então aqui nós já temos uma parede, olha só o que eu fiz, né? Deixa eu ver o tamanho que essa parede é. Talvez essa foto não vai aparecer o tamanho, não apareceu mesmo. Por causa da configuração da escala, a gente vai aprender ainda a arrumar isso aí. Isso é um problema que quem começa a mexer enfrenta, tá? E aqui dentro, olha só, da minha viewport, voltando aqui, como é que eu entro dentro dela? Eu dou 2 cliques, tá? Eu posso acessar aqui o meu desenho, posicionar ele, né? O que acontece? O que vai acontecer muito, tá? Gravem isso. Às vezes você vai estar dando um zoom aqui para mexer no seu desenho, vai dar um clique, tá? Porque como é que eu fecho a minha viewport? Para mim entrar nela, eu dou 2 cliques nela. Para sair, eu dou 2 cliques fora, certo? Estou livre. Posso dar um zoom. Se eu dou 2 cliques e tento dar o zoom dentro dela, eu só trabalho dentro dela, tá? 2 cliques para fora para sair. Às vezes você vai estar bem aqui, ó. Vai dar um zoom aqui e vai dar 2 cliques. E agora, como é que você sai dessa viewport? Olha só, se eu dar zoom, eu estou dando zoom dentro dela. O que eu faço? Você digita um comando PS. Olha lá, PS, que é o P Space. Digitou P e S e deu um Enter, ele fecha a viewport e você pode tirar o zoom, então, né, e voltar, tá? Sem você ter que fechar o programa, enfim. Isso pode acontecer muitas vezes, tá? Então, já vocês evitam se estressar com isso. Ah, tá aqui a minha parede, então. Deixa eu já utilizar uma ferramentinha aqui, ó, de medida, para me ver o tamanho que está essa parede aqui. 10 metros, né? Isso. Foi feito com 10 metros. Eu posso, então, vir aqui, ó, nesses números aqui, ó, e selecionar uma escala, ó. 10 metros na escala 1 para 100, a minha parede ficaria desse tamanho. Poderia colocar uma escala maior nela para representar, numa 1 para 50. Dobrou o tamanho, né? Na 1 para 25. Né? 1 para 20, 1 para 25 a gente não tem aqui ainda. Olha só, ficou bom, preencheu bastante. Então eu sei que dentro da minha prancha, uma parede aqui de 10 metros na escala 1 para 20 cabe. Né? Eu posso apresentá-la assim. Um outro detalhe é que, tá vendo essas linhas aqui, ó? Se eu tirar o zoom, tá? Se você tirou o seu desenho da escala. Tá vendo que tem essas linhas, essas grades? Elas não são interessantes aqui na viewport, né? Porque atrapalham, fica feia a representação, tá vendo? O que a gente faz? Dá 2 cliques aqui dentro e clica aqui, ó. Grid, né? Que é o comando F7, olha lá. Grid Mode F7. Então, se você apertar F7, ele vai sumir, né? E se você clicar também no botão aqui, ele vai tirar, né? Desativar, dá 2 cliques para fora, olha só, está representado aqui a minha parede. Mais para frente vou ensinar vocês também a ocultarem essas linhas da viewport para elas não ficarem aparecendo e às vezes atrapalhando aqui o desenho de vocês, tá certo? Então eu acho que é isso por hoje, tá? Deixa eu voltar na escala 1 para 20 aqui, ó, deu um ajustezinho. Mais para frente a gente vai aprender a mexer em escala, vai aprender a trabalhar com os comandos, a gente vai ver os comandos tudo certinho, a gente vai rever também a questão de
de linhas, de pontos, enfim. E também é tudo uma questão de prática, beleza? Mas vamos conhecendo aqui primeiro o software, e depois eu vou passar um modelinho também que vai ajudar vocês, tá? E vai permitir que vocês façam uns projetos bem bacanas aí, mesmo sendo iniciantes. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Manda. Assim, eu fiquei meio confusa com essa parte do software e tudo por conta da minha internet, né? Que você fala as coisas e eu vejo só depois. Mas eu acredito que depois, pegando vídeo, as próximas aulas possam ajudar a entender melhor, compreender melhor. E eu queria ver com o professor se a gente vai ter que já baixar esse aplicativo e se ele é aplicativo, ó, se ele é muito pesado, como funciona. Então, ele não é, assim, o ideal é vocês baixarem, né? Igual eu expliquei, por que eu não vou cobrar o projeto em si? Eu vou cobrar mais comandos. Por quê? Porque o comando você pode simplesmente assistir e consegue ter o seu desempenho na disciplina. Não é o ideal, mas é o que a gente tem que tentar trabalhar. Porque eu não sei como é que é o computador de vocês, de cada um, né? Às vezes roda, às vezes não roda, é um pouco complexo. Por base, ele é um programa leve, tá? O que pode tornar ele muito pesado? A quantidade de coisas que você faz. Então, se você faz uma casa pequenininha, com pouca linha, pouco detalhe, pouco texto, fica leve, né? Então, não trava. Agora, se você começa a fazer muita coisa, muito achura, principalmente achura, né? Preenchimentos, ó, né? Se eu começar, por exemplo, eu fizer, por exemplo, um terreno aqui, ó, eu começar a querer achurar, tipo, ó, no meu já dá uma travada, tá vendo? Ó, eu vou querer preencher aqui com o modelo de uma grama, né? Deixa eu achar aqui uma grama. Vidro. Aqui, né? Deixa eu ajeitar. Então, se eu quisesse representar isso aqui com uma grama, né? Colocar gradiente, o que mata mesmo é a achura aqui dentro do AutoCAD. Uma achurinha assim até que não vai fazer mal. Mas se você começa a aplicar muita, muita e muita, aí vai travando, tá? Vai ficando pesado. Lá no link explica como baixa, tá? Mas se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Manda no privado que eu vou auxiliando. Eu acho que vocês vão ter que mandar uma carteirinha de estudante, uma matrícula, alguma coisa do tipo, tá? Então, se vocês não têm carteirinha, peçam aí um certificado de matrícula, alguma coisa na secretaria. Vocês têm que colocar esse documento lá para eles liberarem o código de vocês lá de download e a licença, né? Vocês vão ganhar uma licença que vocês vão poder utilizar por 1 ano o programa. O ruim de estar longe é isso. Lá no laboratório a gente tem tudo certinho. Eu acho que também foi questão então de software, computador. Essa questão da internet, né? Então, eu vou tentar tratar de uma maneira mais explicativa e menos prática, que não exija que vocês fiquem com o computador ao lado ali, ou com a aula e o programa aberto, né? E executem ao mesmo tempo, tá bom? Eu vou tentar tratar dessa forma. Não sei se a gente vai conseguir, né? Enfim. Mas, de qualquer modo, está sendo gravado, vai ser postado, depois vocês podem rever, né? Quem tiver, às vezes, problema... O que aconteceu também? Tinha essas questões de problemas de internet, então tinha alunos que assistiam já a aula logo depois, né? A desvantagem é que você não pode tirar a dúvida ali no momento, ao vivo, né? Durante a aula. Pode ser que fique um pouco ruim, tá? Mas vai ficar gravado, então dá para ir pausando e tentando reproduzir e fazer a mesma coisa mais para frente. Não se assustem se a primeira aula ficou muito pesada, tá? Vai ficando mais prático, tem coisa que vai ficando mais repetitiva, às vezes as aulas vão ficando até mais curtas, porque vai saturando já o que vocês podem utilizar. Igual eu falei, muita pouca coisa, que muitos comandos básicos, vocês podem fazer muitas coisas, tá? E treinar. O segredo é treinar. Não tenha medo de arriscar, por exemplo.
Express Tools. O que é isso aqui? Nossa, uma cambada de texto. Clica em algum ali, ó, e vê o que acontece. O que ele fez? Ó, um quadrado rosa. Não gosto de quadrados rosas, né? Não gostei do meu projeto. Você vem na home, dá um ESC 2 vezes para sair do comando. Saiu também, sumiu. Não sei o que faz. Também não vai ser, por exemplo, não foi, me foi útil esse comando. Não entendi o que faz. Bola para frente. Um dia vocês podem entender, né? Um arco alinhado, né? Tem que selecionar um arco, não deu certo. Esse aqui é interessante. Um símbolo de quebra, tá? Então, vocês podem fazer um símbolo de quebra aqui de arquitetura, né? De um modo mais prático. Descobriu alguma coisa. Vou gerenciar, vou anotar. Não tenham medo de clicar. Às vezes não vai acontecer nada. Não é que não vai acontecer nada, é que vocês têm que... muitos comandos, igual eu falei, estão aí para agilizar, mas tem que ter algumas preparações antes para poder usar, beleza? Mas não tenham medo de usar. Nossa, errei tudo aqui. Ctrl Z, entendeu? Ctrl Z e volta. Continua. Não se assustem, não fiquem estressados às vezes com o programa. Pode ser que ele fique lento, dependendo do computador, tá? Mas, de qualquer modo, não vou cobrar também a entrega desses trabalhos, tá bom? Serão só teóricos. Para quem entregar, vai ter uma bonificação. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, se não temos mais dúvidas, ficamos com a aula de hoje por aqui, tá? Já está todo mundo que está na aula online, acho que no grupo. Quem assistiu a aula depois pode entrar no grupo também. E por hoje é só, beleza? Boa noite a todos, então.